Oi, gente! Vamos começar mais uma aula, certo? Dessa vez a gente vai conhecer um pouquinho do voleibol, tá bem? E vamos começar o nosso assunto. Bem, vamos lá. Eu acho que a grande maioria de vocês conhece um pouquinho, né, sobre o voleibol, mas assim, vamos falar algumas coisinhas mais básicas sobre o voleibol. Em si, o vôlei, ele também é conhecido com o nome de voleibol, ou vôlei ou voleibol, certo? É um esporte que ele é praticado por duas equipes numa quadra retangular, aberta ou fechada. Também tem a questão dele ser também praticado na quadra ou então numa quadra de areia que pode ser realizado também numa praia, certo? Em si é dividido por uma rede que é colocada verticalmente na linha central desse retângulo, certo? O voleibol ele é jogado com uma bola normal, como a grande maioria dos esportes que a gente conhece, e é um jogo que ele acontece somente com as mãos, certo? Tem condições especiais que pode-se usar o pé, mas a gente vai ver um pouquinho mais na frente. O objetivo principal do voleibol é jogar a bola por cima da rede, tá certo? Para tentar fazer com que a bola caia no solo do adversário. Vamos começar contando um pouquinho da história do voleibol, certo? Ele surgiu no ano de 1895, nos Estados Unidos, por um professor, tá certo? Ele era professor e diretor da Escola Cristã de Buços. Essa escola é bem conhecida porque alguns esportes eles surgiram ou se desenvolveram lá também, tá certo? Ela é realmente uma escola de muita tradição. A ideia maior dele quando criou o voleibol era que não tivesse muito contato, que fosse um esporte justamente que não tivesse essa questão do contato, onde teria um risco de se lesionar muito pequeno. Então a intenção maior quando ele criou o voleibol era justamente isso. Por quê? Porque ele pensava que uma pessoa que tivesse com mais idade pudesse jogar sem nenhum problema, sem nenhum risco de ter algum tipo de lesão. Falando um pouquinho ainda da história do voleibol no mundo, logo nos primeiros anos não existia ainda uma bola oficialmente, uma bola específica mesmo de voleibol, certo? O jogo em si ele era praticado com uma câmara de ar da bola de basquete, certo? Só aquela partezinha de borracha que tem dentro da bola. A rede também era uma rede improvisada do tênis normal, certo? Eles faziam improvisação e colocavam essa rede para o voleibol. Também o nome ainda não era conhecido por voleibol, certo? Ele era conhecido por mintonete, nomezinho engraçado, né? Mas com o passar do tempo, ele foi ganhando autonomia, foi tendo uma bola própria, uma rede própria e um nome próprio também que passou a se chamar voleibol, certo? Se tornando o nome oficial hoje. O voleibol ele só chegou aqui no Brasil em 1915, certo? O primeiro jogo ele aconteceu aqui em Pernambuco, na cidade de Recife, certo? Mas em si o voleibol ainda não era um esporte dito popular, ele não era conhecido. Ele passou a ser conhecido apenas em 1923, quando foi criado o primeiro campeonato, certo? Sendo o Fluminense o primeiro campeão de voleibol. Vamos conhecer um pouquinho a quadra de voleibol. Em si ela é em formato retangular, certo? Medindo de comprimento 18 metros por 9 metros de largura, certo? Esses 18 metros ele é dividido no meio por uma rede, certo? No masculino a rede tem 2 metros e 43 centímetros. No feminino 2 metros e 24 centímetros. Uma coisa bem interessante que, assim, quando eu estou falando essas medidas, principalmente em relação à medida do tamanho, da altura da rede, ela vai depender também da categoria, certo? Tem a categoria júnior, mirim, infantil, juvenil, e cada uma tem uma altura diferente, tanto no masculino, tanto para o feminino. Mas não se preocupem muito com isso, que é só para que vocês realmente tenham conhecimento disso. Em relação as zonas, né? As zonas da quadra, ela é basicamente dividida em duas zonas. A primeira zona, que é a zona de ataque, e a zona de fundo ou zona de defesa, tá certo? Essa zona de ataque, ela possui 3 metros entre o centro da quadra, 3 metros recuando, é a zona de ataque. O restante da quadra
ela é toda linha de fundo, como vocês podem ver aí no desenho, certo? Tem a área de saque, justamente ela é realizada, o saque ele é realizado nessa linha de fundo, que mais na frente um pouquinho eu vou explicar para vocês. Vamos conhecer agora algumas regras do voleibol, certo? A gente vai ver algumas, como eu estou passando para vocês, porque realmente as regras do voleibol, elas são realmente muito extensas. Se a gente se prendesse só nas regras, seriam aí, se eu não me engano, o livro de regras hoje ele tem mais de 45 folhas. Então realmente seria perder muito tempo e a gente não tem muito tempo realmente para ver tudo isso. Vamos lá, começando. Cada equipe ela possui um técnico, tá certo? E 12 jogadores. Essa questão dos 12 jogadores vai depender também do tipo da competição, do regulamento da competição, certo? Oficialmente são 12 jogadores. Para começar a partida, cada equipe ela precisa ter no mínimo 6 jogadores. Ela pode começar com 8 jogadores, com 10 jogadores, mas em quadra precisam ter no mínimo 6 jogadores, tá certo? Em si, a partida ela é constituída com o melhor de 5 sets. Os sets são justamente essas subdivisõezinhas dentro do jogo. Como no futebol a gente tem o primeiro tempo e o segundo tempo, no voleibol na realidade são sets, não são tempos, são sets. E são 5, certo? Não existe um tempo para esse set acabar, certo? Ele vai acabar apenas quando ele chegar no máximo 25 pontos. Mas ele precisa ter uma diferença de 2 pontos. Vamos imaginar que no final da partida lá está 24-24, a equipe que chegar a 25 vai ser campeã? Ainda não, porque ela precisa ter uma diferença de 2 pontos, então só se ela conseguir chegar a 26 pontos, certo? Uma coisa também no voleibol que é uma regra essencial, cada equipe ela só pode dar 3 toques na bola, certo? Quando é uma equipe sacar, a outra equipe que vai receber essa bola só pode dar 3 toques na bola, certo? Ganha a equipe que vencer 3 sets, certo? Se houver um empate, quando chegar lá no quarto set, uma equipe ganhou 2 sets, a outra equipe ganhou 2 sets, vai para um quinto set, que é o set decisivo. Esse set decisivo, ele vai só até 15 pontos, certo? Valendo aquela mesma diferençazinha que sempre tem que ter de 2 pontos. Se chegar lá no final, tiver 14-14, vai ter que uma das equipes vai ter que colocar 2 pontos de diferença para poder finalizar o jogo. Vamos conhecer um pouquinho as posições do voleibol, tá certo? Em si, para que vocês visualizem aí no desenhozinho do lado, vocês vão ver que tem uma numeração, tá certo? O jogador 2, 3 e 4, ele é o jogador que se posiciona perto da rede. Ele é o jogador de entrada de rede, o jogador que é o levantador e o jogador de saída de rede, certo? Esses jogadores, eles são considerados ataque, tá bem? Os jogadores que posicionam na linha de trás, que são os jogadores 1, 6 e 5, eles são o jogador 1, ele é o sacador, certo? Sempre o jogador que estiver na posição 1, ele é o jogador que saca. O jogador da posição 6, ele é aquele que recepciona a bola, certo? Quando a outra equipe lá, só pode ser ele? Não. A gente realmente chama ele de recepcionista porque realmente é mais comum essa bola vir mais central, certo? Até para gerar uma indecisão ali entre o jogador 5, 1 e 6, quem é que vai na bola. E tem o jogador 5, que ele é considerado o jogador de defesa, certo? Todas as equipes, elas vão ter esse rodíziozinho aí, que elas vão ter que sempre seguir esse rodízio, certo? Tem até a setinha aí mostrando o lado. Ele vai de uma forma decrescente. O jogador que ele está na posição 6, quando tiver o giro, quando tiver o rodízio, ele vai para a posição 5. O jogador 5 vai para a posição 4. O jogador 4 vai para a posição 3. O jogador 3 vai para a posição 2 e o jogador 2 vai para a posição 1. Vamos conhecer agora os fundamentos do voleibol, certo? Fundamentos são algumas coisas que são fundamentais para o jogo acontecer, tá bem?
No voleibol é o saque, a recepção, o levantamento, o ataque e o bloqueio. O fundamento do saque, ele é justamente o ato de começar o jogo, certo? O jogo, a jogada começa com o saque. Existem vários tipos de saque e mais para frente a gente vai aprender um pouquinho. Vamos agora conhecer mais um dos fundamentos do voleibol. Dessa vez a gente vai conhecer o passe, certo? Passe ou recepção. Na realidade, boa parte do sucesso de uma equipe, ela depende muito de um passe bom. Então, uma equipe que passa bem, que consegue colocar a sua equipe, tanto recepcionar essa bola bem, como passar ela para o próprio companheiro de equipe, fazer um levantamento, para preparar uma finalização, preparar uma jogada, esse passe realmente tem que ser muito bom. É muito uma questão também não só de treino, muitas vezes até uma questão que vem muitas vezes de aspectos psicológicos também, tá certo? Tem vários tipos de passe, tá certo? Os mais conhecidos são duas técnicas na realidade, a manchete e o toque. A manchete, ela usa-se a parte interna do braço, esticado, que fica um pouco mais abaixo da cintura, na hora de receber a bola com os joelhos um pouquinho sempre flexionados. Já o toque, ele é realizado com as pontinhas dos dedos, que ficam, essa bola ela é recepcionada acima da cabeça. Os fundamentos em si do passe, ele tem como objetivo maior mandar a bola em condições para o levantador fazer todo o esquema de ataque da equipe. O outro fundamento é o levantamento. O levantamento ele é responsável por colocar um jogador da sua equipe em condições de ataque. O jogador que realiza esse levantamento geralmente é o levantador. O levantador ele é como o cérebro da equipe. Ele é que orienta e organiza as jogadas, tá certo? Que são passadas e treinadas com o treinador. Vamos agora para o fundamento ataque. O ataque ele é responsável por finalizar a jogada, geralmente para tentar conseguir o ponto. Vamos agora conhecer mais um fundamento do voleibol. E esse fundamento agora é o bloqueio. O bloqueio ele é responsável por interceptar uma jogada do ataque adversário. Ele só pode acontecer numa jogada de ataque. Ele não pode acontecer em um saque do adversário, tá bem? O bloqueio ele não conta caso a bola toque nesse bloqueio. O jogador da sua equipe que tentou realizar o bloqueio, ele vai ter mais 3 toques na bola, normalzinho, para realizar a jogada. Tá certo? Outra coisa também importante, que eu não falei nos outros fundamentos, a bola no voleibol, como eu disse, é um esporte que ele é realizado apenas com as mãos, mas em algumas condições especiais ele pode ser utilizado o pé como forma de defesa, certo? Como forma de defesa vale realmente utilizar o pé, desde também que não coloque em risco a integridade física dos seus companheiros de equipe ou adversários. Certo? Outra coisa também importante, nas próximas aulas a gente vai conhecer um pouquinho de alguns esquemas táticos, movimentações que são utilizadas no voleibol, certo? Eu sei que muitos de vocês não tiveram contato, principalmente prático, com o voleibol. E a gente vai tentar, dentro do possível aí, quando voltar, se a gente conseguir ver aí vários esportes teóricos, a gente vai tentar realmente ver essa questão um pouquinho mais da prática nessa volta, tá bem? Fiquem com Deus, se cuidem e até breve.